Você sabe que a boa mão de Deus, ela toca em feridas que não vemos, em feridas que nós nem sabemos que ela existe. A boa mão de Deus é tão profunda que ela confronta. Ela confronta. Tem feridas que de uma forma inconsciente a gente se acostuma com elas. E toda vez que ela começa a fazer uma casquinha, a gente vai lá e tira aquela casquinha. Casquinha que a gente olha para ela e diz: eu não quero você em mim. Mas a casquinha é só um processo. A casquinha, ela é necessária porque vai vir a pele. Se você tira aquela casquinha, você vai ter que passar de novo pelo novo processo da casquinha para depois a pele nascer. E às vezes a gente faz isso no nosso coração. Começa a vir a casquinha e a gente vai lá, e fica remoendo dores, e fica remoendo passado, e fica remoendo memória, e fica remoendo palavras, e fica remoendo. E nesse remoer, a gente se prejudica. E eu quero que você aprenda a criar estratégias para jogar pedras no seu passado. Você tem que desenvolver suas próprias estratégias para não deixar com que os medos do seu passado venham te abrir novas feridas. Não é porque aconteceu lá 10 anos atrás que vai acontecer de novo. Você compreende? Então você tem que se livrar dos maus pensamentos, das memórias, das coisas ruins. Você tem que quebrar, quebra. A gente faz até uma campanha especial para isso, né? Campanha de Manaim, né? É Manaim? Manassés. Que é um propósito que Deus tira da memória aquelas coisas que são muito pesadas. Por exemplo, pessoas que passaram por um sequestro de dias, onde ela foi abusada, ela foi maltratada, pisoteada, esfaqueada, ferida. Ou aquelas pessoas que foram soldados de guerra e viu muita bomba, gente despedaçada do lado dela. Sabe aquelas pessoas que passaram por coisas muito pesadas? Então a gente sempre aconselha essas pessoas a fazerem essa campanha de oração para que seja apagada da memória delas. Mas tem pessoas que estava lavando uma louça e um copo e de repente o copo quebrou na mão dela. E agora ela não quer mais lavar copo nenhum porque ela está com medo de um copo. Então, tem pessoas que não diferenciam se é uma bomba ou se é um copo, porque o medo já está instalado dentro dela. Então isso tem que ser quebrado, isso tem que ser tirado. O Espírito Santo está trazendo claramente a visão sobre isso. E eu preciso dizer para você, é algo que você tem que lutar, é algo que você tem que quebrar, é algo que você tem que arrancar de dentro de você. Imagina que eu peguei agora, tem slime na escolinha? Não tem slime? Não tem. Queria pegar um slime agora. Você sabe o que é slime, né? Sabe, né? Sabe o que é slime? Sabe? Aquela meleca grudenta. Imagina que eu peguei um slime agora e fiz assim, ó, pá, e joguei em você e o negócio grudou aqui em você. É questão de instinto. Você tem que fazer o quê? Tirar aquilo de você. Você está compreendendo? Então no mundo espiritual, esse slime, ele está representando esse medo, esse trauma, essa memória ruim, essa coisa ruim que está te martirizando, que está te causando ideias, pensamentos de que vai se repetir.
E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não vai se repetir. Não vai se repetir. Amém? Glória a Deus. Então, arranca, só arranca. Joga fora, se limpa e volta para o caminho do Senhor, porque tudo vai acontecer no tempo dele, na hora dele, da forma dele. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Olha só, hoje eu quero trazer uma palavra para você bem breve, mas bastante inspiradora. Eu gostaria que você entendesse. Troca para mim esse fundo, que ele é música para mim, então ele me desconcentra. Tem que ser um fundo que não seja música, porque música a gente começa a cantar, né, e quebra o raciocínio. Então vamos lá, olha só. Você compreende de que você não se conhece completamente? Você tem esse entendimento dentro de você, que você não se conhece completamente? Vou te dar um exemplo. Você já observou que nos momentos bons você é uma pessoa, nos momentos maus você é uma outra pessoa, nos momentos difíceis você é uma outra pessoa, e às vezes no pico das coisas acontecendo, você acaba tomando uma atitude que você nem acredita que tomaria. É ou não é? É ou não é? E eu estava lendo a palavra de Deus e eu vi a história de uma pessoa que teve uma atitude completamente incrível no momento em que ela estava completamente coagida. E eu gostaria que você meditasse nessa noite. Quem é você quando você está coagida? O que é estar coagida? Vou te dar um exemplo. Larissa, né? Larissa, você pode vir aqui um minuto, por favor? Vem cá. Vou te dar um exemplo do que é estar coagida. Vamos lá. Vem cá, meu amor. O que é estar coagida? Eu quero que você medite sobre quem você é quando você está sendo coagida. Tá? É uma palavra diferente um pouquinho, né? Coagida. Mas é uma palavra que representa, assim, um momento onde do nada você está em perigo. Tudo bem? Você pode encostar aqui na parede do altar? Isso. Ok. Então, eu quero que você imagine o seguinte. Ela estava bem, tranquila, na vida dela, nos caminhos dela. Estou procurando alguma coisa aqui que eu possa usar como objeto. Deixa eu ver. Vamos imaginar que este livro aqui, ele representa uma faca. Tudo bem? Então vamos imaginar que do nada, né? Você está tranquila, saltitante. De repente, você viu a reação dela? Ela levou um susto, ela mudou de cor. Você viu isso? Mulher, tu mudou de cor. Fica calma, tá? É só um exemplo. Uau! E de repente tem uma faca no seu pescoço. E naquele momento você tem que escolher entre a sua vida ou ter liberdade para seguir a Cristo. Imagina que o teu destino e a tua vida vai ser definido apenas na sua resposta agora. Não tem para onde correr, não tem para onde ir, não tem quem chamar ajuda. Você compreende? Mas existem momentos na nossa vida que nós somos coagidos e
não temos como sair daquele momento, é ou não é? Mas existem momentos em que Deus permite você ser coagida para ver em você o que você fará. O que você fará? Existem momentos em que Deus permite você ser coagida para ver em você a sua reação, a sua fé, a sua confiança. E eu quero que você entenda que, como um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus que você está construindo dentro de você, você precisa o quê? Não. Você precisa o quê? Entender qual é o momento que você está vivendo e corresponder com a expectativa de Deus. Eu já passei por um momento como esse, aos meus 15 anos de idade. Sabe aquele facão de cortar frango quadrado, que você bate assim para quebrar o osso? Imagina aquele facão no meu pescoço com 15 anos de idade, e eu tinha que escolher ou a minha casa ou a minha igreja. E foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha familiares, eu não tinha outro lugar. Se eu escolhesse a minha igreja, eu ia ter que morar na rua, na porta da minha igreja. Se eu escolhesse a minha casa, eu nunca mais ia poder colocar os meus pés dentro da igreja. Então, o que fazer? Que resposta dar? Lembrando que tem um facão no seu pescoço. E naquele momento eu dei uma resposta dizendo: não escolho nem a minha casa e nem a minha igreja. Eu escolho Jesus. E eu tenho a plena convicção que 25 anos depois dessa resposta, eu estou aqui hoje pregando para você por causa dessa palavra. Dessa palavra. É claro que eu tive que passar 2 dias na rua, né? Claro, óbvio. E é nessas horas que você descobre que não tem amigos, né? Por mais que você seja popular, porque eu era popular, viu? Mas naquele momento, todas as portas se fecharam. E ali eu vi que eu não tinha amigos, mas eu tinha Cristo. Mas eu quero dizer para você que existem momentos que você é coagida, mas Deus, o teu Deus, Ele espera de você uma ação. O que é a fé? A fé é a plena convicção, é a certeza plena de que algo acontecerá. O que é a oração? A oração é você usar a fé com a oração, mas a fé, ela tem que ter obras. Orar mais ação, oração. Ou seja, você tem que aprender a tomar atitudes. Você precisa ser rápido, você precisa ser rápida em escolher boas atitudes, aonde o nome do Senhor será glorificado e você vencerá aquela guerra aonde você está sendo o quê? Coagida. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 50. Juízes, capítulo 9, versículo. Nós vamos ler nessa noite sobre um rei impostor. Conhece a história do rei impostor? É a história de um rei que
se autoproclamou rei. Esse homem, ele fez de tudo para sentar no trono. Ele matou os seus 70 irmãos. Eu disse quantos irmãos? Ele matou 70 irmãos. Ele matou tanta gente, mas tanta gente que você não tem nem ideia. Tudo por causa da coroa. Tudo por causa do trono. Tudo por causa do poder. Esse rei impostor, ele era extremamente maligno, maldoso, maquiavélico. E eu quero que você entenda que existem pessoas assim na terra. E eu prefiro confrontar você para te preparar para enfrentar esse tipo de pessoa, do que criar uma ilusão na sua mente, no seu coração, te fazendo pensar que você já mora no céu, te deixando despreparado, te deixando desprovido de conhecimento, de sabedoria, de força, de fé, para enfrentar homens maus, como o rei impostor chamado Abimeleque. Diga assim comigo: Abimeleque, o rei impostor. Nós vamos ler agora uma história que mostra uma mulher que foi usada por Deus, como Davi. Quando Davi foi enfrentar o grande gigante, o que ele fez? Pegou o quê? Pegou a sua pedra e pegou e ó, pá! E tocou e jogou e matou um. Agora você vai conhecer uma mulher que matou um dos homens mais terríveis do livro de Juízes, o rei impostor chamado rei Abimeleque. Amém? Juízes 9, versículo 50 diz assim: então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para a incendiar. Olha para cá um instante. Quero que você imagine o cenário. Amém? Então o rei Abimeleque chegou nessa cidade. Só que essa cidade tinha uma estratégia de fuga para proteger o povo. Eles criaram no meio da cidade o quê? Uma torre para proteger o povo, os homens, as mulheres, as crianças. Então, quando o inimigo veio, todo mundo subiu na torre e fechou as portas. Tudo bem até aqui? Então vamos imaginar que a igreja toda é a cidade e que esse altar é a torre. E nós estamos aqui, certo? Na torre. Vem para cá. Isso. Estamos aqui. E aí a Bíblia fala que eles ficaram lá em cima da torre, olhando para baixo. E ali eles estavam vendo que ele já chegou até aonde? A porta. E qual era o objetivo? Estourar a porta? Não. Para que ele ia gastar tanto a força dele? Tudo que ele queria é ver aquele povo morto. E eu quero que você compreenda que existem momentos de batalhas espirituais, de confrontos, de guerras que nós enfrentamos, aonde o inimigo ele só quer te ver, não importa como. Já tem outros inimigos que fazem questão de te ver esquartejado, outros fritos, outros depenados, enfim. Mas, jogos mortais, né? Não, isso é batalha espiritual mesmo. Infelizmente existe. Então, por exemplo, vou te dar uma prova de que isso existe. Tem alguém aqui que já sofreu mais de 30 livramentos de ser atropelado? Tem alguém aqui que já sofreu mais de 30 acidentes de carro na vida?
Tem alguém aqui que já sofreu livramento de ser esfaqueado várias vezes? Tem alguém aqui que já sofreu livramento de assalto várias vezes? Tem? Gente do céu, vocês estão tranquilas, hein? Não tem um dia que eu não saio na rua que eu não tenho livramento de acidente. Um dia, todos os dias, Deus dá algum livramento. Alguém ia passar por cima de mim, alguém ia me atravessar, alguém ia fazer alguma coisa, mas todos os dias de carro, todos os dias, isso é fato. Então, o que acontece? Quando você enfrenta algumas batalhas espirituais de perseguição, sabe quando o inimigo ele tem muita fúria na sua vida? Você é sempre atacado da mesma maneira específica. Amém? Então, eu quero que você entenda o seguinte: nesse caso dessa batalha, o inimigo só tinha um objetivo, que era o quê? Incendiar. Por quê? Era simples, ele botar um foguinho lá na porta, que provavelmente era um de madeira. O fogo, ele vai soltar o quê? A fumaça. E a fumaça vai o quê? Intoxicar, vai o quê? Sufocar as pessoas com a fumaça naquela torre. Você está compreendendo até aqui? Então eu quero que você compreenda: existem batalhas, existem guerras em que você é coagido, em que o inimigo vem para fazer algo contra você e ele ainda declara: vou fazer isso contra você. E aí? O que fazer? Chorar? Sair gritando dizendo: eu quero a minha mãe? Meu pai. Pai! O que fazer? Cruzar os braços e esperar ele botar fogo em todo mundo e morrer abraçado com todo mundo? O que fazer? Você precisa saber o que fazer. Você precisa confrontar o seu coração na hora da morte, na hora da ameaça, na hora em que você está sendo coagido. Você tem que estar pronto para isso. A palavra de Deus te prepara para isso. O Espírito de Deus te dá força para isso. Você tem que saber. Você tem que entender. Você tem que saber. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Coisas terríveis estão para acontecer. E a igreja de Cristo tem que saber como fazer. Ela tem que saber agir. Ela tem que saber como, o que, como, quando. Ela tem que estar preparada em Cristo na sua palavra. O seu espírito tem que estar fortificado nele. Você pode estar parado no trânsito. Você pode estar indo para o seu trabalho, o farol fecha. E de repente, um endemoniado do ladrão bate no vidro e põe a arma na sua cabeça. O que fazer? Como fazer? E agora? O que fazer? Chorar? Pelo amor de Deus. É isso? É? Não. Não é isso. Não é isso. A palavra de Deus é real. O Espírito de Deus é real. O mover de Deus é real. É tudo real. Nós não estamos falando de fantasia. Nós não estamos falando de algo que vamos viver quando passarmos para a glória. Não, não é isso. O poder dele é real aqui. O mover dele é real aqui. Mas você tem que reconhecer quem você é. Porque enquanto você não reconhecer quem você é no momento em que está sendo coagido, enquanto você não enxergar e reconhecer que precisa mudar, você nunca mudará. Você compreende? Por que tem tantas pessoas na igreja há tantos anos e não
mudam. Por quê? Porque elas não reconhecem, e quem não reconhecem, não muda. Tem gente que se vê perfeita. Você compreende? E eu quero te ensinar a ser um autêntico soldado de Cristo. Para quê? Para você encarar, peraí, qual é a minha fraqueza? Então eu vou caçar essa minha fraqueza. Eu vou pegar essa minha fraqueza. Eu vou transformar essa minha fraqueza em fortaleza. Você está entendendo o confronto, o nível de confronto? Para mim, estar pregando para você nessa noite é uma vitória. É uma vitória, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Obrigada. Eu era uma pessoa extremamente, não conseguia falar em público. Eu já fui demitida de uma empresa portuguesa que eu tinha uma apresentação para fazer. Subi lá, comecei, travei e ainda chorei na frente de todo mundo. A gerente ficou com tanto ódio de mim que ela me mandou embora. Ela nem ligou para me mandar embora. Ela mandou a central do Rio de Janeiro me mandar embora. De tão humilhada que eu fiquei e fui, enfim. E já estava na igreja, tá? Já estava na igreja. Mas ainda não estava curada. Ainda era manipulada pelas minhas fraquezas. E uma delas era a timidez. Peraí. Quando eu comecei a entender, eu cacei ela, mas eu despedacei ela. Eu arranquei os braços, as pernas, a cabeça da timidez. Eu destrocei ela todinha e falei, nunca mais você vai tocar em mim. Você está entendendo? Foi uma decisão, foi um confronto. E a partir dali, houve a mudança de Cristo dentro de mim. Então hoje a gente prega na TV, a gente prega no trio elétrico, a gente prega nas igrejas, a gente prega na live, e vai ao vivo no YouTube, vai ao vivo no Facebook, vai ao vivo no Instagram, e agora vai entrar no TikTok. É só um exemplo. Mas eu quero que você compreenda que você precisa confrontar as suas fraquezas. Confronte elas no espírito, não na carne. Confronte as suas fraquezas. Confronte. Você vai ver como você mudará de dentro para fora. E tudo aquilo que você não era capaz de fazer é o que você mais vai acabar fazendo. Glória a Deus. Agora nós estamos falando de uma mulher que nós estamos comparando ela ao rei Davi. Rei Davi pegou suas pedras e fez o quê? Jogou no gigante. E o gigante caiu e morreu, lembra? Agora olha só, vamos voltar para o cenário. Essa mulher, o seu povo estava onde? Numa torre. O rei impostor Abimeleque, um homem mau, terrível, estava lá embaixo, decidido a fazer o quê? Incendiar, botar fogo em tudo. Vamos continuar no 53. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o... que ela fez? Presta atenção. Nós estamos falando de um nível de ataque que você precisa entender de uma vez por todas. Ou você mata, ou você morre. E muitos são os cristãos que não são preparados para esse nível de ataque espiritual, emocional, físico, financeiro. Como assim financeiro? Simples. Imagina que você está doente e precisa de dinheiro para comprar um remédio para salvar a sua vida, mas você não tem o... Simples.
O dinheiro te matou. A falta daquele dinheiro te... Emocional? Como assim o emocional pode me matar? Simples. Bate uma depressão que te deixa moído, amuado, numa cama de quarto, de porta fechada, tudo escuro, até você definhar lá dentro. Simples. Então existem sim batalhas que ou você mata, ou você morre. Espiritual. Gente que brinca com o Espírito Santo. Gente que comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Que não tem perdão, diz a palavra. Sabe qual é o fim dela? O manicômio. A maioria vai parar no manicômio. Tá assim, ó. Gente com espírito de loucura, que é atormentada 24 horas pelos demônios. Assim, ó. Então a vida espiritual, se você não cuidar, ela também pode te matar. Você está compreendendo? Gente que vem para a igreja de domingo e sexta-feira está no batuque, invocando as entidades. Gente que brinca com Deus e com o diabo. Você está entendendo? Então, existem batalhas que ou você mata, ou você compreende? E você tem que estar fortalecido em Deus. Você tem que estar cheio do Espírito de Deus, fortalecido, blindado, para você tomar a atitude certa para você matar. Você tem que matar. Você tem que matar. Matar. É claro que eu não estou pedindo para você matar ninguém, amém? Já pensou, sabe quem edita esse vídeo? E corre, meu Deus, socorre-me. Nós temos que matar o ataque do maligno. Em Efésios 6:10, a palavra de Deus nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne, nem o sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Eles sim nós devemos matar. Você compreende? Não são pessoas. Você compreende? Mas eu quero que você entenda. Quem é você quando está sendo coagido? Quem é você? O covarde? O que se rende? O que se entrega? Quem é você na hora do aperto? O que sai correndo? Quem é você? São situações que você tem que se perguntar, você tem que se avaliar. Para quê? Por quê? Para você aprender verdadeiramente a se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprovado pelo Espírito Santo. Existem ataques que ou você mata ou você morre. Existem guerras que você não deve fugir delas. Não fuja de suas guerras. Existem monstros que você não pode fugir. Não fuja dos seus monstros. Do que você está falando, bispa? Eu estou falando daquele que te persegue, que te ameaça, aquele que te põe medo. Se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa com você. Sabia que tem espírito que fala isso com as pessoas? Simples. Crianças. Existem forças. Se aquela criança usar a autoridade do nome de Jesus, ela vai dizer: arreda-te, Satanás. Porque ela não vai sentir medo. Amém?
Ela não vai sentir medo. Entendeu? Às vezes, você está construindo uma vida tranquila e aparece um demônio de 1900 e bolinha do seu passado. Lá de trás. Quando eu falo um demônio, não é bem um demônio, é uma pessoa, tá? Cheia de demônio. E aí, essa pessoa, ela começa a querer se dar bem, tirar algum proveito de você, te ameaçando por algo, te intimidando por algo. O que fazer? Como fazer? Como reagir diante a esse ataque espiritual? Tacar uma pedra na cabeça da pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala um não mais forte, por favor, em nome de Jesus. Não, mas um não com vontade. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ufa, aleluia. Mas você vai ter que se encher da fé, que é a certeza, e deixar bem claro para aquele mal, dizendo assim: nada que você pode fazer me afetará. Nada. Eu tenho um Deus sobre a minha vida, que apagou o meu passado. Você não tem poder nenhum sobre mim. Você acredita nisso? Então, eu preciso que você confronte o seu coração, porque muitas das vezes você não conhece a si mesmo na hora do ataque, no momento do confronto, no momento em que você está sendo coagido, coagida. Você compreende? Lembra? A quem você escolhe? Existem momentos na nossa vida que eles são decididos com uma palavra, com uma postura, com uma resposta. A fé ou a dúvida? A coragem ou o medo? Deus ou o diabo? Você entendeu? Então muda o seu coração hoje em tudo o que precisa ser mudado. Transforma tudo o que precisa ser transformado. E vença suas guerras em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Muito obrigada, Larissa, pela sua companhia. Fique de pé em nome de Jesus.